Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos de volta aí na formação continuada na fé católica, no nosso módulo básico sobre sacramentos. Meu nome é Valdir e desejo a todos vocês umas boas-vindas. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual hora que você está assistindo esse vídeo, mas quero dizer só uma coisa. Para quem já sabe, é uma revisão. Para quem não sabe, é um aprendizado. E para quem está na dúvida, esse é o momento da sua conversão. Então, meu irmão, minha irmã, você está gostando? Está aí no nosso canal? Divulga, compartilha, vai lá na bio do nosso canal no Telegram, coloca lá copiar e manda para aquele seu amigo que está meio fraquinho na fé, para quem está afastado. Essa pandemia deixou o pessoal ir fora da missa, fora da igreja, fora da vida em comunidade. Manda esse vídeo para ele lá, para aquele teu amigo também que fica te questionando, pô, mas como é que é isso, como é que é aquilo? Manda para ele vai gostar. Para todo mundo que tem dúvida, então nós estamos fazendo um nivelamento, tá? Nós já falamos sobre a Bíblia, sobre manuseio, falamos sobre o Antigo Testamento, o Novo Testamento. E agora nós estamos falando aqui sobre sacramentos. Estamos aqui na parte da iniciação cristã, com crisma, eucaristia e batismo, não necessariamente nessa ordem. Agora nós estamos vendo aqui Eucaristia e estamos na segunda parte aqui da nossa aula. Que Deus nos abençoe e ilumine a nossa mente. Estaremos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dando continuidade, então, pessoal, aqui aos sacramentos da iniciação cristã, aqui na nossa segunda aula sobre a Eucaristia, nós vamos falar sobre a Pessah. A Pessah é a Páscoa dos judeus, né? A Páscoa judaica, também chamada de Festa da Libertação. Então, o que acontece? Ela é a junção de duas festividades. Antigamente, tinha os grupos nômades, que ao partir de uma região abatiam um animal pequeno e realizavam uma refeição comunitária. E a outra, ela significava a festa da colheita dos agricultores de Canaã, com a preparação do pão ázimo, em que se utilizava o cereal na nova colheita. Em Israel, a festa do Pessah passou a ser relacionada com a saída do povo hebreu do Egito, interligando ceia, sacrifício e memória. Então, pessoal, olha eu aqui de novo. A Páscoa aqui, ó, coloquei, ó, Pessah, né, lá dos judeus. Ela era uma ceia, era um sacrifício e era uma memória. Por quê? Os animais, eles eram sacrificados no templo. E nas casas se realizava a refeição com esse cordeiro imolado e com os pães ázimos. Durante a refeição, o chefe da família, o que ele fazia? No, durante aí a mesa, ele falava com a família tudo o que tinha acontecido lá no Egito, como que Moisés tinha conseguido tirar o povo da escravidão do Egito para uma terra nova, uma terra prometida. E tudo isso era celebrado de uma forma muito ritual. Lembra que lá nas primeiras aulas eu falei sobre rito? É justamente isso. Tudo envolvia-se uma liturgia, né? Comer em pé, como se estivessem preparados para viajar. Então, a refeição ela era constituída de um cordeiro novo assado, pães ázimos e ervas amargas. O sangue do cordeiro marcava as portas das casas, né? Livrando aquela moradia da destruição que o anjo de Deus efetivaria. Pessar significa passar sobre, passagem. Uma questão muito significativa é que essa passagem, já que eu falei aqui do sangue que marcava as portas, né? Essa passagem também pode estar relacionada à passagem do anjo de Deus que levou todos os primogênitos lá da terra do Egito. Então, não deixa de ser também uma passagem, né? Então, essa aqui é uma observação minha, né, que o anjo passa, as portas que estavam marcadas foram seladas com o sangue do cordeiro. E olha
como que isso vai levando todos os caminhos do Antigo Testamento, né? As leituras, as passagens, elas vão encaminhando para a ceia eucarística, a ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que tudo vai se juntando, né? Elas vão prefigurando, anunciando a Santíssima Ceia do Senhor. Então, como eu ia falando, né, o sangue do Cordeiro marcava as portas das casas, livrando aquelas moradias da destruição que o anjo de Deus efetivaria. Então, realiza-se a participação de quem ouve a história da libertação, ela se atualiza, realizando aquele momento, né, com a salvação, e se faz o quê? Se faz agradecimento, o louvor, se faz a exaltação àquele que libertou as pessoas da escravidão, né, e os conduziu à liberdade. Então é uma Páscoa, é uma passagem. O Antigo Testamento, meus irmãos, ele prefigura o Novo, ele vai mostrando ali, ó, para todo aquele que tiver discernimento, que Jesus é o Cordeiro que morre para a libertação do ser humano. Então, a Pessá, né, a Páscoa, ela se tornou para os israelitas um momento de esperança, né, um motivo de esperança. Recordando o que aconteceu e acreditando naquilo que Deus poderia e pode fazer no presente e no futuro, que foram coisas maravilhosas, né? Esse sentido escatológico, né? Escatológico está relacionado à questão da vida. A escatologia é um estudo que tem dentro da teologia que fala sobre o que? O eschaton é aquilo que há de vir, é o novo, é a segunda vinda de Jesus e um novo reino, tudo bem? Depois eu faço uma, o que eu faço sempre, né? Uma anamnese, não, desculpa, a anamnese foi outra coisa. Eu falo aí sobre o verbete da escatologia, faço um trechinho só com isso aí para explicar melhor, tudo bem? Então, todas essas passagens, elas levam ao caminho da ceia do Senhor. E é isso que nós vamos ver, tudo bem? Então, quando relacionamos a Páscoa, Páscoa dos judeus, a Santa Ceia, o início ali quando nós celebramos a Semana Santa, a instituição da Eucaristia, que é realizada na quinta-feira à noite, e ela foi feita também à época, no mesmo período que os judeus iam celebrar a sua Páscoa. Então vejam só como é que uma história vai se interligando na outra para construir a nossa história da salvação. Tudo bem? Vamos dar uma pausa por aqui. Vamos ver aí o nosso próximo slide. Dando continuidade aqui, ó, nós vemos a Páscoa, né, a ceia, vimos o sentido da ceia dos judeus. Nós vamos ver agora, ó, a ceia com Jesus. Antes, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no Catecismo da Igreja Católica. Quem não tem, aconselho que compre, né? Pode baixar também, deixar aí no telefone, aplicativo. Hoje em dia é muito fácil, mas só não deixe de ter. Como que ela é chamada? No Catecismo da Igreja Católica, a partir do número 1328, vem o encadeamento de nomes que a Eucaristia pode ter, né? A comunhão. Ela pode ser chamada de Eucaristia, Ceia do Senhor, Fração do Pão, que eu já falei aqui, né? Que era como os primeiros cristãos chamavam a celebração, Assembleia Eucarística, Memorial da Paixão e Ressurreição do Senhor, Santo Sacrifício, Santa e Divina Liturgia, Celebração dos Santos Mistérios, Santíssimo Sacramento e Comunhão. Então, meus irmãos, aqui nós vemos o ponto de divisão aqui, ó, né, entre a ceia do povo de Israel e a ceia com Jesus. Lembra que eu falei lá na última aula que eles ceavam diante de Deus, né? Eles
E aqui faz toda a diferença, porque aqui a ceia é com Jesus. O Verbo encarnado se fez homem e habitou entre nós e ceava com os homens. Então, eles não estavam diante do Senhor, eles estavam com o Senhor. Então, a ceia com Jesus, ela tem dois significados aqui, ó. Um é o convite e o outro é o escândalo. Então, vou fazer a leitura aqui, ó, em Lucas 15, versículo 2, diz o seguinte: os fariseus e os escribas murmuravam: este homem recebe e come com pessoas de má vida. Então, isso é um escândalo. Como assim? Como é que Jesus poderia se sentar à mesa com aqueles pecadores, né? Então era isso que eles pensavam, os fariseus, porque eles tinham um coração duro. E lá em Marcos, no capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte, né? Os escribas do partido dos fariseus, vendo-o comer com as pessoas de má vida e publicanos, diziam aos seus discípulos: ele come com os publicanos e com gente de má vida. Ou seja, ele continua sendo escândalo. E no versículo 17 continua, né? Aí já vem Jesus. Ouvindo, Jesus replicou: os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Aí é que entra o convite. Olha, não vim chamar os justos, mas os pecadores. Quem Jesus está convidando para a sua ceia? Os pecadores. E lá em Lucas, no capítulo 7, versículo do 36 ao 50, vou pedir para você que estiver em casa aí, dar uma pausa no vídeo e dar uma lida nesse trecho, que ele é muito bonito, que ele fala o seguinte: um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume e, estando a seus pés, por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor e ela os enxugava com os cabelos, beijava-os e os ungia com perfume. Ao presenciar isto, o fariseu que o tinha convidado dizia consigo mesmo: se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, pois é pecadora. Então, Jesus entra aí na parábola do credor, né, do homem que devia, e pergunta quem que ia ficar mais feliz se saudasse a dívida. Aquele tinha uma dívida pequena ou uma dívida grande. Então, aqui em Lucas nós vemos o convite, né, porque o convite à pecadora, e ao mesmo tempo é o escândalo, porque o homem que convidou Jesus para cear com ele duvidou do seu ser, duvidou se ele era mesmo um profeta, porque ele achava que um profeta não deixaria uma mulher daquela chegar perto dele, porque ele saberia que ela era pecadora. Então, tem sempre esse sentido, né, do convite e do escândalo. Vamos dar uma olhadinha aqui em Mateus 22, do 1 ao 10. E ele fala o seguinte, né, que vai falando, Jesus falando sobre as parábolas e fala sobre o reino dos céus. Ele fala o seguinte, ó: o reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bodas do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Então, vou pedir também que dê uma pausa aí, dá uma lidinha nesse texto. Ele é muito interessante porque o rei manda chamar as pessoas para a festa e elas simplesmente não vão. E eles acabam mandando, maltratando os enviados do rei. Aí o rei fala assim: olha, já que eles maltrataram meus funcionários, então vou mandar o meu filho, porque com certeza eles vão respeitar. E o que eles fizeram? Mataram o filho do rei. Então, olha, essa parábola aí nos diz muito. Então, gostaria que vocês dessem uma lida nessa passagem aí, Mateus 22, do 1 ao 10, e que, para fixar justamente aqui, ó, a ceia com Jesus,
diferente da ceia dos judeus, ela é um convite para os pecadores e um escândalo para os fariseus, que eles queriam o quê? Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador. Então eles conseguiram entender que Jesus era um homem sábio, mas eles não conseguiram entender a divindade do homem que estava ali, o homem Deus, o Verbo encarnado, Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, meus irmãos, aqui nós vemos o ponto de divisão aqui, ó, né, entre a ceia do povo de Israel e a ceia com Jesus. Lembra que eu falei lá na última aula que eles ceavam diante de Deus, né? E aqui faz toda a diferença, porque aqui a ceia é com Jesus. O Verbo encarnado se fez homem e habitou entre nós e ceava com os homens. Então, eles não estavam diante do Senhor, eles estavam com o Senhor. Então, a ceia com Jesus, ela tem dois significados aqui, ó. Um é o convite e o outro é o escândalo. Então, vou fazer a leitura aqui, ó, em Lucas 15, versículo 2, diz o seguinte: os fariseus e os escribas murmuravam: este homem recebe e come com pessoas de má vida. Então, isso é um escândalo. Como assim? Como é que Jesus poderia se sentar à mesa com aqueles pecadores, né? Então era isso que eles pensavam, os fariseus, porque eles tinham um coração duro. E lá em Marcos, no capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte, né? Os escribas do partido dos fariseus, vendo-o comer com as pessoas de má vida e publicanos, diziam aos seus discípulos: ele come com os publicanos e com gente de má vida. Ou seja, ele continua sendo escândalo. E no versículo 17 continua, né? Aí já vem Jesus. Ouvindo, Jesus replicou: os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Aí é que entra o convite. Olha, não vim chamar os justos, mas os pecadores. Quem Jesus está convidando para a sua ceia? Os pecadores. E lá em Lucas, no capítulo 7, versículo do 36 ao 50, vou pedir para você que estiver em casa aí, dar uma pausa no vídeo e dar uma lida nesse trecho, que ele é muito bonito, que ele fala o seguinte: um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume e, estando a seus pés, por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor e ela os enxugava com os cabelos, beijava-os e os ungia com perfume. Ao presenciar isto, o fariseu que o tinha convidado dizia consigo mesmo: se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, pois é pecadora. Então, Jesus entra aí na parábola do credor, né, do homem que devia, e pergunta quem que ia ficar mais feliz se saudasse a dívida. Aquele que tinha uma dívida pequena ou uma dívida grande. Então, aqui em Lucas nós vemos o convite, né, porque o convite à pecadora, e ao mesmo tempo é o escândalo, porque o homem que convidou Jesus para cear com ele duvidou do seu ser, duvidou se ele era mesmo um profeta, porque ele achava que um profeta não deixaria uma mulher daquela chegar perto dele, porque ele saberia que ela era pecadora. Então, tem sempre esse sentido, né, do convite e do escândalo. Vamos dar uma olhadinha aqui em Mateus 22, do 1 ao 10. E ele fala o seguinte, né, que vai falando, Jesus falando sobre as parábolas e fala sobre o reino dos céus. Ele fala o seguinte, ó: o reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bodas do seu filho.
enviou seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Então, vou pedir também que dê uma pausa aí, dá uma lidinha nesse texto. Ele é muito interessante porque o rei manda chamar as pessoas para a festa e elas simplesmente não vão. E eles acabam mandando, maltratando os enviados do rei. Aí o rei fala assim, olha, já que eles maltrataram meus funcionários, então vou mandar o meu filho, porque com certeza eles vão respeitar. E o que eles fizeram? Mataram o filho do rei. Então, olha, essa parábola aí nos diz muito. Então, gostaria que vocês dessem uma lida nessa passagem aí, Mateus 22, do 1 ao 10, e que para fixar, justamente aqui, a ceia com Jesus, diferente da ceia dos judeus, ela é um convite para os pecadores e um escândalo para os fariseus, que eles queriam o quê? Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador. Então eles conseguiram entender que Jesus era um homem sábio, mas eles não conseguiram entender a divindade do homem que estava ali, o homem Deus, o Verbo encarnado, Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Olá, pessoal, olha só, eu dei um deslize aqui, quando chegou no finalzinho lá da parábola, aqui em Mateus 22, 1, 10, eu falei que o rei mandou o seu filho, mas na verdade é na parábola aqui, em Mateus 21, 33, 46, que ele fala dos lavradores homicidas, que o rei manda o seu filho e ele é morto. Aqui em Mateus 22, 1, 10, ele manda seus funcionários, realmente os funcionários são mortos, só que aí ele manda os seus soldados e eles acabam com esse pessoal aí que matou os seus funcionários. E chama o pessoal, e estende o convite para outras pessoas, ele estende o convite para outros povos, para outras pessoas que queiram sentar-se à mesa no banquete com ele. Então, encerrada aqui essa pequena confusão, essa escorregada, vamos aí para o próximo slide. Dando continuidade aqui, então, a ceia com Jesus. Aqui são as narrativas do Novo Testamento. Então, eu vou pedir para que vocês leiam aqui Marcos 14, 22 e 24, Mateus 26, de 26 a 29, Lucas 22, 19 a 20 e 1 Coríntios, capítulo 11, de 23 a 25. Deem uma olhada que aqui estão Marcos, Mateus e Lucas, ok? Que são os sinóticos, e aqui já é um relato de Paulo à comunidade dos Coríntios, falando como que foi a ceia, como é que foi a instituição da Eucaristia. Então isso aí vai ficar de dever de casa para vocês, tudo bem? Mas eu vou dar uma lidinha aqui na 1 Coríntios, no capítulo 11, de 23 a 25, para vocês entenderem como que Paulo, que ele não foi contemporâneo de Cristo, né? Ele conviveu com os discípulos, ele teve seu chamado particular, ele foi até Pedro, se preparou, e lá na comunidade de Coríntios ele falou o seguinte, a partir do versículo 23 aqui, Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que venha. Entenderam, meus irmãos? Aqui em Coríntios, nós já vemos Paulo celebrando a Eucaristia com as novas comunidades.
E aqui são os relatos dos sinóticos, né, dos apóstolos que conviveram, não, nem todos, né, que eu já expliquei isso lá na outra aula, então não vou ficar repetindo aqui não, senão, se você quiser aprender mais um pouquinho, esqueceu, volta lá. Nesses trechos aqui, falam especificamente aqui da paixão do Senhor, mas aqui em Coríntios fala justamente de Paulo, estou enfatizando bem, que conviveu com os discípulos e que pregava, né, pregava o evangelho, já mostrando como que o rito era celebrado. Olha só que bacana. Dando continuidade aqui, ó, a ceia com Jesus, vamos falar aqui do pão e do vinho. Lá em Gênesis, capítulo 14, versículo 18, nós vamos ouvir falar de Melquisedeque, que era rei de Salém, e sacerdote que mandou trazer pão e vinho, e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. Melquisedeque foi o primeiro relato na Bíblia que realizou um sacrifício incruento. O que é um sacrifício incruento? Ele não derramou sangue. Nós vemos que no Antigo Testamento sempre é imolado um cordeiro, um cabrito, as pombinhas, e com seu sangue é aspergido lá ao altar, né, em nome do Senhor, e em sacrifício. E Melquisedeque, ele aparece como um sacerdote que mandou trazer justamente o pão e o vinho. E olha só, na ceia, o que Jesus faz? Ele pega o pão e o vinho e o transforma em corpo e sangue e inicia o seu memorial. Então, meus irmãos, como que o Antigo Testamento e o Novo Testamento estão sempre se interlaçando e o Antigo Testamento sempre apontando para Cristo. E lá em João 6, do capítulo João 6, no versículo 53, diz o seguinte: Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E os discípulos não estavam preparados para ouvir isso, porque eles falaram: Senhor, mas tu tens palavras duras. Eles não conseguiam entender como seria comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus, do próprio Deus. Então, meus irmãos, olha, o vídeo se estendeu um pouquinho, tá? Eu vou parar por aqui e vou fazer uma terceira parte dessa aula que está muito legal, mas eu não vou me estender muito, tudo bem? Estivemos então reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.